E aí, desenrolado digital, tudo certo? Nesse vídeo eu quero mostrar a você como você pode trabalhar a gestão do seu tempo, o tempo que você não tem. Vamos nessa? Bom, desenrolado digital, esse é um dos temas da minha pesquisa, né? A pesquisa que eu fiz, ele relata que a maioria dos empreendedores ou não empreendedores, estudantes ou pessoas que têm o seu trabalho comum, elas possuem três problemas: ferramentas, tempo e criatividade. Então eu decidi falar um pouco sobre essa questão de tempo, né? Porque realmente, analisando friamente, colocando o pé no chão e verificando o dia a dia de cada um, a gente percebe que a maioria não tem tempo. Eu digo isso porque eu também achava que não tinha tempo desenrolado. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia minha produção, produzia todo o meu conteúdo e no final do dia eu ficava triste porque o que eu queria fazer, o que eu pretendia fazer, não conseguia. E eu colocava a culpa em quem? No tempo. Era o tempo que eu não tinha que me prejudicava na produção do meu conteúdo. E eu até entendo isso, porque todos nós temos atividades rotineiras, né? A gente tem atividade com a casa, com o trabalho, com o dia a dia. Inclusive, quando a gente pensa que pode fazer nosso trabalho extra à noite, vem o cansaço, vem o jornal, vem a novela, vem a Netflix, vem o lazer, né? Vem uma leitura, vem alguma coisa que tira a nossa atenção, tira o nosso foco, tira a nossa energia. E aí, quando eu pensei em trabalhar também no final da semana, vem um peso na consciência de dizer, poxa, eu trabalho a semana inteira e ainda no final de semana eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que estar aqui curtindo o meu final de semana, não trabalhando. Isso aí era mais um bloqueio que eu tinha para produzir o meu conteúdo. E aí, achando que o problema era justamente a falta de tempo, você começa a buscar soluções. E aí você vai para o Google, você vai para os livros, você vai buscar alguma solução para poder gerenciar o seu tempo. E você encontra. Existem muitas informações no YouTube, existem muitos vídeos, existem muitos livros falando sobre a gestão de tempo. Mas, mesmo assim, mesmo lendo tudo isso, isso passava despercebido por mim. Eu tentava aplicar aquele conceito e não conseguia. E sempre não tinha tempo para produzir o meu conteúdo. Até que cheguei num ponto de saber, de assumir para mim mesmo que o problema estava numa questão única de administrar o meu tempo. Poder saber gerenciar o que eu estava fazendo, gerenciar as ações que eu aplicava, gerenciar o tempo que eu aplicava a cada ação. E quando eu comecei a analisar isso com muito critério, eu comecei a perceber que meu tempo estava totalmente desorganizado. Eu não conseguia fazer nada porque eu não conseguia aplicar, gerenciar cada atividade que eu fazia no tempo necessário para cada uma. E dessa forma eu comecei a analisar como é que estava o meu dia a dia. Porque inclusive no trabalho eu estava muito desorganizado em relação ao meu tempo. Eu não conseguia finalizar as ações que eu pretendia finalizar. E aí isso me frustrava, me deixava triste e preocupado, né? Porque eu não conseguia finalizar as ações no tempo que eu determinava que elas deveriam ser feitas. É lógico que eu finalizava, mas não no tempo necessário. Isso aí se aplicava também nos meus trabalhos extras, nas minhas ações com meus clientes. E isso estava me prejudicando muito, né? Estava me afetando muito. Então eu tomei a seguinte decisão, que é uma decisão muito prática, mas que quase ninguém percebe e toma a decisão, porque ela é tão prática, tão fácil e tão lógica que a gente não para analisar ela. Então o primeiro ponto era conhecer o meu inimigo no campo de batalha. Eu não poderia lutar contra uma coisa que eu não conhecia. Então eu primeiro vou analisar como é que esse meu inimigo funciona para poder trabalhar melhor com ele. E aí, a primeira dica que eu quero dar para vocês com relação a conhecer o seu inimigo, a trabalhar o seu inimigo, é você fazer o que quase ninguém percebe, que é caneta e caderno na mão e fazer a sua lista, fazer as ações que você faz diariamente. É chato? É chato, mas é necessário. Você vai fazer
E vai desistir em algum momento? Vai. Vai fazer, vai esquecer em algum momento? Vai. Mas se você persistir, se você quer realmente ter um objetivo de gerenciar o seu tempo, de fazer as suas coisas, de fazer as suas ações, né, os seus trabalhos, é necessário passar por esse calvário, vamos chamar assim, tá? Então, ó, a primeira dica é a seguinte: quando você for iniciar alguma ação, qualquer que seja ela, anote a hora que você está iniciando. E quando você mudar de ação, quando alguma coisa lhe chamar a atenção, ou você tem que fazer alguma coisa, você anota aquela hora que você parou e para onde você foi. E quando retornar, você anota quando retornou e o que você está fazendo. Vamos dar um exemplo? Eu tenho agora que fazer o roteiro desse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora sobre gerenciamento de tempo. Tá? Então eu comecei a fazer esse vídeo numa hora específica, vamos dizer assim, 10h30 da manhã, de uma segunda-feira. Então eu comecei a fazer o roteiro do vídeo, de repente eu lembrei que eu tinha que fazer um orçamento para um cliente meu que estava esperando esse orçamento. Então eu parei às 10h45 e fui fazer esse orçamento do cliente. Fui fazer o orçamento do cliente, fui pegar, pesquisar, calcular, levei meia hora. Então, daqui a meia hora, quando foi 11h15, eu terminei esse orçamento e eu vou voltar para o gerenciamento de tempo, né, para o roteiro. Não, esqueci de fazer isso. Fui fazer uma outra atividade. Fui fazer as capas dos vídeos que eu estou fazendo. Então, 11h15, iniciei as capas dos vídeos. Levei mais de uma hora para fazer isso. Quando eu levei mais de uma hora, finalizei aqui, lembrei que eu estava fazendo o roteiro. Voltei para o roteiro, anotei. Então, todo dia, por exemplo, tive que parar para tomar uma água, parar para almoçar, parar para fazer um lanche, parar para ver um vídeo no YouTube. Tudo isso eu estou anotando aqui do meu lado. Se eu não tenho um caderno na mão, eu vou anotar no meu velho e amigo WhatsApp. Tá? Naquele grupo eu comigo mesmo, né? Então, quando eu começo a registrar isso, registro isso um dia, 2 dias. Então, no terceiro dia ou no quarto dia, você decide isso, ou numa semana depois, você vai fazer uma análise de como é que está o seu gerenciamento. Quando eu fiz isso a primeira vez, sabe o que eu percebi? Eu estava fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Resultado, não fazia nada, não finalizava nada. No trabalho especificamente, eu atendo chamados de clientes que precisam resolver problemas nos sites deles. E aí quando eu abria um chamado e ia resolver aquele chamado, eu dizia, poxa, isso aqui é muito fácil, eu vou deixar ele para daqui a pouco. Aí começava a resolver um chamado mais robusto, né? Então começava a desenvolver, dizia, poxa, isso aqui precisa de mais tempo, né, para poder analisar o problema e detectar o problema e arrumar a solução para executar. Então eu vou responder aquele mais fácil. Partia para o mais fácil. Fazia o mais fácil, esse estava lá esperando, e aí eu ia para um outro mais fácil. Porque para o cliente, todos os chamados são emergenciais. Todos os chamados são para ser resolvidos naquele momento que ele abre, porque ele precisa. Mas nessa ânsia de atender a todos os clientes, eu acabava não fazendo nenhum. Fazia um, outro específico, rapidinho, mas o essencial, atender a todos, eu não conseguia. Resultado, final do dia, 2 chamados respondidos e os outros tudo pela metade. Então quando eu reconheci, quando eu me conheci, quando eu fiz essa autoanálise e percebi que o que eu estava fazendo era somente gerenciando o meu tempo de forma errada, eu comecei a focar. Então uma das primeiras soluções que a gente tem que fazer é focar no que a gente quer. O que é que você realmente quer fazer? Qual o seu objetivo com o tempo que você aplica em alguma ação? É fazer um card? É fazer um vídeo? É fazer um gerenciamento? Fazer uma planilha? Fazer um roteiro? Escrever alguma coisa? O que é que você quer fazer? Quando você decide isso, quando você reconhece os seus problemas e você decide o que você quer fazer, aí você vai começar a organizar o seu tempo. Até porque um dos maiores ladrões do nosso tempo são as coisas que a gente perde tempo sem focar na solução, no produto em si. Por exemplo, lazer é importante? Claro que é importante. Eu, por exemplo, eu utilizo um dos momentos mais prazerosos para mim, que é caminhar na praia para ter as minhas ideias. É lá caminhando na praia, é lá analisando o horizonte, é lá vendo o mar,
vendo as conchas, vendo a cor do mar, vendo as ondas, que as ideias surgem e eu anoto rapidamente no WhatsApp. Então, um lazer que parece ser lazer, para mim, é um momento de produtividade. Eu curto? Claro que eu curto. Eu curto o sol, eu curto o mar, curto tudo que aparece para mim naquele momento maravilhoso de contato com a natureza, mas é nesse momento em que a criatividade aparece para mim. Então, o lazer também tem esse objetivo. Se você, por exemplo, está vendo um filme na Netflix e aquele filme tem alguma coisa que aperta um gatilho, que dispara um gatilho para você resolver algum problema seu, foi essencial, não é verdade? Então, o lazer também tem essa vantagem de, além de você relaxar, de você se distrair, né? Se afastar um pouco dos problemas, de eventualmente a solução vir nesse momento. O problema é quando o lazer é excessivo e você deixa de lado de resolver seus problemas para estar em férias, né, eternas. Aí é onde está o problema. Eu vou te falar como é que eu resolvi, que soluções eu procurei para resolver a minha questão, tá certo? Então veja só, existe uma atividade chamada diário de bordo, em que você faz o seguinte, ó, você anota as ações que você tem que fazer no outro dia. Anote 3 ações que você tem que fazer obrigatoriamente amanhã. Você escreve isso e a data você tem que fazer isso, tá? Amanhã você vai ter que fazer essas 3 ações. Só que, se você não conseguiu fazer as 3, fez 2, aquela que soltou, que faltou, que sobrou, você vai ter que empurrar para o outro dia. Então, no outro dia, você vai ter 4 ações. Então, eu comecei a fazer esse diário de bordo, chegou um ponto em que o meu diário de bordo tinha 10, 15, 20 atividades, todas atrasadas, porque eu não conseguia fazer. Claro que muitas delas estavam feitas 50%, 90%, 20%, porque eu começava a fazer, não finalizava, partia para outra. Então, isso era um problema para mim, desistir do diário de bordo. Depois, eu conheci um aplicativo chamado Evernote, fabuloso. O aplicativo é muito bom. Você pode baixar ele no celular, pode administrar no celular e também no computador, no notebook, pela web também, tá? Então, o Evernote, você pode trabalhar da seguinte forma. Você pode criar categorias, por exemplo, eu criava 3 categorias. Ações emergenciais, secundárias e que eu posso postergar um pouco. Então, quando eu registrava alguma ação, alguma atividade, eu dizia, essa aqui eu vou catalogar ela na categoria emergencial. Essa aqui na categoria que não tem muita pressa e essa aqui para depois. Então eu saía registrando isso no Evernote, era muito bom. Ele é um aplicativo que cada atividade você pode colocar como se fosse no Word, tá? Você pode selecionar, colocar negrito, colocar inclinado, colocar cor no texto, separar em tópicos. Então é muito bom o Evernote. Mas eu não abria um dia, depois eu deixei de abrir, fui deixando de abrir. Então o Evernote para mim também não funcionou. Funcionou por um tempo, mas depois não. Também tem o Keep do Google, que também é parecido, né? Não é igual ao Evernote, é parecido com o Evernote. Você também pode baixar ele e colocar as ações separando por bloco de ações. Um bloco, por exemplo, ações do meu dia a dia, bloco de ações do meu trabalho, bloco de ações dos vídeos que eu quero gravar. Então você pode separar dessa forma. O Keep também é muito bom. Mas eu também comecei a usar ele e não funcionou. Depois eu comecei a utilizar os post-it, né? Existe uma metodologia ágil chamada Kanban. Então eu peguei um isopor grande, né? Coloquei na parede, dividi esse isopor com fitas adesivas vermelhas, né? O Durex vermelho, vamos chamar assim. Eu separei em blocos e cada coluna que eu separei tinha a ação a fazer, fazendo, atrasado, botar um motivo porquê, né? E finalizado. Então eu tinha post-it nas ações para fazer, e quando eu começava a fazer aquela ação, eu mudava para fazendo. Estava lá na parede, funcionou por um tempo, depois também não consegui dar continuidade a esse trabalho. E aí eu mudei para o Kanban digital, ao invés de ser físico na parede, coloquei no digital. No computador eu criava uma planilha, né? no Excel do Google Docs, que eu chamo. E aí eu fiz uma planilha nas colunas em que eu gerenciava tudo isso. Também não abria diariamente, não conseguia abrir de forma contínua.
Outro que eu também trabalhei é o runrun.it. É um aplicativo também na web que tem uma parte gratuita que eu gerenciava. Funcionou muito bem para mim por muito tempo, mas eu não dei continuidade. Hoje eu utilizo o Trello. Ele realmente resolve o meu problema. O que eu quero dizer com isso? Todas as ferramentas que eu citei aqui, todas elas funcionam e funcionam muito bem. Desde o diário de bordo até o último que eu utilizei. Só que, se você não persistir, não tiver um hábito diário de sempre abrir aquela ferramenta e deixar ela aberta para você, vai morrer na praia. Você não vai conseguir gerenciar. Hoje o Trello me auxilia e eu utilizo ele tranquilamente. Eventualmente eu abro o Evernote para poder fazer algumas coisas, ou o próprio Keep do Google, que é uma ferramenta que eu estou utilizando muito, mas o meu que eu utilizo muito, que eu gerencio as minhas ações, é o Trello. Ele é muito bom e eu separo ele por quadros em que eu posso gerenciar, guardar as minhas ideias, programar as minhas ações, não só minhas, mas também dos meus clientes. É por lá que eu gerencio as ações. Mas uma das ações que eu estou utilizando muito aqui atualmente é o velho e bom caderno. Né? Eu comprei um caderno com 10 matérias e cada matéria dessa eu coloco uma linguetazinha. Cada linguetazinha dessa aqui é um post-it em que eu coloco o nome do meu cliente e assim que eu vou ter uma reunião com o cliente, eu pego o caderno e abro na planilha, na matéria dele e relato, escrevo a data, a hora, o que eu decidi aqui na reunião e depois eu transfiro para o Trello. Faço isso todas as vezes? Não, às vezes eu deixo aqui no caderno e tal, mas eu sempre prefiro transferir para o Trello porque são dois lugares em que eu posso gerenciar, guardar. Se eu perder um, eu tenho o outro, tá? Então é muito essencial que você tenha essa organização, esse gerenciamento de alguma forma para você poder saber o que está fazendo e qual tempo você está utilizando para resolver isso. E as vantagens que você pode possuir, que você vai adquirir quando você começa a gerenciar o seu tempo. Primeiro eu falei das ferramentas, né? Falei das ações específicas que você tem que fazer. E aí, que vantagem você vai obter quando você resolve gerenciar, organizar as suas ações, gerenciar o seu tempo? Primeiro, diminui consideravelmente o estresse. É muito ruim quando você adquire o peso na consciência de não ter conseguido fazer as coisas. Você sabe que tem que fazer, sabe que precisa produzir, sabe que tem que resolver aqueles problemas para poder evoluir no seu negócio e não consegue. Então isso gera um estresse muito grande. Porque no meu caso, o que vinha muito era o peso na consciência e eu não tinha forças para fugir desse peso na consciência. Então o estresse era muito grande. Outra coisa, eu tinha mais ações realizadas. Quando eu comecei a organizar o meu tempo, eu, ao invés de resolver apenas 4 chamados no meu trabalho, eu resolvia os 4, mais 5, mais 6, porque eu tinha tudo isso organizado e eu sabia o tempo que eu podia resolver cada um deles. Quando eu tinha um chamado mais longo para resolver, eu sabia, isso aqui eu vou levar 2, 3 dias para resolver. Então eu focava nele e se tinha algum emergencial, eu dizia o seguinte, eu vou focar a manhã inteira nesse chamado e à tarde eu vou resolver os pequenos. No outro dia pela manhã, volto para o chamado grande e à tarde eu vou resolver os pequenos. Então, quando eu comecei a tomar essa consciência e focar no gerenciamento do meu tempo, tudo aconteceu, resolvi muito mais coisas. E aí, consequentemente, eu tive mais tempo livre. Eu tinha mais tempo livre para estudar, para ler alguma coisa, me aprofundar em alguma coisa e também para procrastinar. Às vezes as pessoas têm essa palavra como uma palavra negativa, né? E ela realmente tem um peso muito grande de negatividade. Mas quando eu falo procrastinar aqui, eu falo em você ter um tempo mais livre para poder relaxar, para poder assistir sua Netflix com mais calma, né? Sem peso na consciência. Porque o problema não é assistir Netflix. O problema é quando você vai maratonar uma série, né? Que assiste 10 capítulos, 20 capítulos num dia só. Aí sim, aí é o problema. E como dica, eu resolvi fazer da seguinte forma. Quando eu assistia algum capítulo de alguma série maravilhosa, que sempre no final eles acionam o gatilho da antecipação, que é aquele gatilho que você fica, no final, você fala, não, eu tenho que assistir o próximo capítulo, porque esse final foi fabuloso. O que é que eu fazia? Assistia o começo do próximo capítulo.
No final a gente sabe que a resolução é tão rápida, né? Mas mesmo assim eu assistia o começo do próximo capítulo para poder ficar mais tranquilo e resolver aquele meu problema. Então parava o capítulo e ia para as minhas atividades. Então, desenrolado, agora eu vou listar para vocês quais são as ações específicas que você tem que fazer para poder gerenciar melhor o seu tempo, tá? Então, quando você faz a sua análise do que você tem que fazer, quando você reconhece as ferramentas que você tem nas suas mãos para poder trabalhar, você tem agora que listar as suas ações. Então é o seguinte, ó, primeiro ponto, você tem que listar aleatoriamente o que você tem que fazer. Tudo, tá? Tudo. E eu falo assim, ó, não se preocupe em listar numa sequência. Apenas liste tudo o que você tem que fazer. Vá lembrando, sente com calma e você vai listar as suas ações. Eu proponho que você utilize da seguinte forma. Para você gerenciar o seu tempo, para você começar a organizar todo o tempo que você tem para resolver suas coisas, né, para desenvolver o seu trabalho, para produzir o seu material para as redes sociais, eu aconselho que você faça o seguinte, ó. O seu tempo não existe. Você não tem tempo para nada. Você passa o tempo inteiro, o dia inteiro, produzindo conteúdo para você, né, o seu material, se você é um artesão, você vai produzir o seu produto. Se você trabalha na área de vendas, você está preocupado em contactar clientes, levar aquele produto, vender aquele produto. Se você é um coach, tem que estar estudando e gerenciando seus clientes. Então você não tem tempo. Fora o trabalho de casa, né? Tem que resolver as coisas de casa, uma torneira tem que consertar, tem que cuidar do seu filho, fazer o almoço, fazer o jantar, qualquer coisa, lavar os pratos. Então você não tem tempo. Então a minha sugestão, a minha dica preciosa é a dica dos 15 minutos de fama. O que são esses 15 minutos de fama? Quando você se acorda, que você percebe que abriu seus olhos, que você sabe que está vivo, você vai agora poder usufruir daqueles 15 minutos que você fica na cama, rodando um pouquinho para lá, tentando acordar. Você está com seu caderno do lado, a sua caneta, ou como 99% dos seres humanos, com o seu celular. Pega o celular e aqueles 15 minutos que você tem na cama, né? Se você é um cristão, você agradece por estar vivo, né? Por ter acordado. E aí você vai agora utilizar aqueles 15 minutos para fazer a lista das suas atividades. O que você faz? Você vai ligar para os seus clientes? Beleza, ligar para clientes. Você vai tentar novos contatos? Novos contatos. Você vai ter que ir na loteria fazer aquele pagamento ou na loteria fazer o pagamento. Você tem que produzir o seu roteiro, a sua lista de atividades, põe lá nos 15 minutos. Então quando você faz essas ações nos 15 minutos, né, fica mais fácil. Você terminou de listar aquelas ações nos seus 15 minutos, se quiser esticar um pouquinho, fica à vontade. Mas por que eu coloquei essa ideia dos 15 minutos? Porque quando você não determina um tempo de análise, porque é o seguinte, ó, deixa eu explicar melhor para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo da minha esposa. Ela chegou para mim, a gente estava fazendo um trabalho com ela, e ela falou o seguinte, olha, eu não tenho tempo para resolver essas minhas coisas. Essas minhas ações, elas não demoram 15 minutos. Elas demoram 1 hora. Eu sei que demora 1 hora. Mas você não tem 1 hora hoje. Você não terá 1 hora amanhã. Nem terá 1 hora depois. Mas 15 minutos você tem. Então se 3 dias você determina, você aplica 15 minutos para resolver aquela ação que duraria 1 a 2 horas, você tem 1 hora e meia de trabalho já aí. Então os 15 minutos que você aplica naquela ação parece ser pouco, parece ser pouco. Quando você aplica esses 15 minutos num tempo específico, ele vira um tempo bem relevante para você. E acontece uma mágica. Quando você começa a determinar, a aplicar 15 minutos nas suas ações, eles viram 20, eles viram 30. Daqui a pouco você está aplicando meia hora, 40 minutos, 1 hora naquela ação específica. Você nem percebe. E aí o seu trabalho flui com mais qualidade.
E essa lista que você faz é uma lista macro, não são umas listas minúsculas. Deixa eu explicar. Por exemplo, eu preciso gravar um vídeo sobre gestão de tempo. Então essa é a ação macro. Quando eu listo a ação macro, depois eu vou listar as ações menores. Por exemplo, gravar o vídeo sobre 15 minutos. O que eu preciso para gravar o vídeo de 15 minutos? Eu preciso fazer um roteiro, eu preciso fazer algumas leituras que me auxiliam na questão do vídeo, eu preciso depois organizar o ambiente em que eu vou gravar esse vídeo e eu preciso arrumar o tempo para gravar o vídeo. Então, essas minúsculas ações eu faço depois de escrever a lista com as ações macros. E aí, cada ação dessa fica muito mais fácil de eu gerenciar cada ação, de eu colocar o tempo de atividade de cada ação. Então, o gerenciamento do tempo, a aplicação macro dele está em você ter a sua lista definida do que você quer fazer, do que você precisa fazer. Depois que você faz a macro, depois que você faz as micro que estão contidas naquela ação macro, você vai elencar quais são as atividades importantes, as intermediárias e as menos importantes. Então, essas atividades também devem ser classificadas para que você possa focar no que realmente é essencial, do que realmente é necessário. Eu te garanto que quando você começar a fazer esse tipo de atividade que parece ser uma ação menos importante, quando você começar a listar, você vai ter um retorno de produtividade muito grande nas suas ações. Você vai perceber que você vai conseguir realizar as ações que você precisa para evoluir no seu marketing digital. E você vai perceber, enfim, que o tempo que você achava que não tinha estava realmente no problema de gerenciar esse tempo que você acha que não tem. Beleza? Então, quando você faz a lista da macro, faz a lista das micros, faz a lista elencando o que é mais importante, o que é menos importante, você vai colocar agora as datas de ações de cada uma delas e o tempo que você acha que deve aplicar em cada ação. Então, os 15 minutos por dia, você vai aplicar essa organização das suas ações. Para depois, nos 15 minutos, você começar a agir em cima de cada atividade. E você vai perceber que o resultado ele virá num tempo que você imaginava que ele não imaginava que ele viria. Ok? Então, Desenrolado Digital, eu espero que esse vídeo, que você dedicou um tempo para assistir ele, tenha ajudado na aplicação, na abertura de algumas dicas, da abertura da sua mente com relação a como organizar as suas ações, as suas atividades. E eu quero ver você aplicando isso, eu quero ver você gerenciando o seu tempo no marketing digital e crescendo com o seu conteúdo, crescendo com o seu trabalho. Beleza? É o seguinte, eu tenho um grupo especial no Telegram que ajuda, dá algumas dicas importantes de algumas sacadas que eu tenho no dia a dia, eu coloco lá no grupo do Telegram. Se você tem interesse em fazer parte disso, vai no meu site desenroladodigital.com.br e lá embaixo tem um link para o Telegram. Mas lá também você encontra um link para meu perfil no Facebook, no Instagram, e é no meu site que eu coloco as minhas ações. Inclusive, eu estou lançando um curso muito bom sobre o poderoso Canva, que é um aplicativo que vai ajudar você a criar suas artes. Esse curso vai estar indo para o ar brevemente. Fique atento, se inscreve lá no Telegram, se inscreve nas minhas redes sociais, que eu vou lançar esse curso e você vai ficar sabendo dessa novidade brevemente. Beleza? Então, Desenrolado Digital, a gente se vê. Aquele abraço.